Hi, Hi, Camila. How are you? I'm fine. Okay, great. My name is Bruno. Nice to meet you. Nice to meet you too, Bruno. Thank you. I will be your teacher here in EOZ, English Only Zone, and welcome. Thanks. Where are you from? I am from Guarulhos. Okay, next to São Paulo. I'm living in Guarulhos. Okay, are you from São Paulo? Yes. Okay, do you like living in Guarulhos? Hmm, I like. É. I live in Belo Horizonte. I live and I am from Belo Horizonte. But I don't like big cities so much. I would love to live in a smaller city, in a smaller town. What about you? Ahn, Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho em português, Ok, só para eu beleza. me apresentar. É. Eu iniciei o projeto há pouco tempo e eu falo relativamente pouco. Eu Fala bem lidava até, a gente já trocou umas palavrinhas aí, trocou umas perguntas e respostas. Mas fala aí. Eu lidava muito com documentos, assim, no meu trabalho eu lidava muito com documentos em inglês. Certo. Mas na parte de conversação mesmo, eu travo. Já fiz alguns cursos, já fiz alguns cursos daqueles que não entregam muito, sabe? Sei. Tá. E por É, isso que eu então, iniciei esse projeto agora. beleza. Acho que eu começo fazendo umas perguntinhas também. Como você já foi no inglês, né? Já foi respondendo, aí eu começo no inglês aqui, mas depois faço essa introdução, até para quebrar o gelo um pouquinho também. Então, você falou que documentos, você tem uma escrita tranquila, uma leitura tranquila. É, Beleza. E entendimento também, o listening seu, você consegue? Filme, música, você consegue pescar, você consegue ouvir? Não tudo, eu mas busco, alguma coisa. não, é razoável, assim. Eu gosto muito de artistas internacionais, então quando eu não consigo entender uma palavra, eu vou lá no meu Spotify e leio, tento Perfeito, já entender é e fico ouvindo. ótimo, curiosa e procura saber, né? Cara, é assim que a gente vai desenvolver no inglês, tá? Por quê? Eu falo até por experiência própria. A maior parte do meu inglês foi autodidata por televisão. Eu novinho, assistia muitas séries de TV, e aí eu ouvindo o inglês, original, o áudio original em inglês, né? E pela legenda, com o tempo eu fui pegando, fui associando, e aí fazia igual você, ia na internet, conferia, via como é que fala isso, como é que fala aquilo. Então, essa prática de música, séries, filmes, ela vai dar pra gente um touch, né? Manter um contato com o inglês da vida real, com o inglês na prática, né? Então isso vai ser muito legal, tá? Então no curso você tem as aulas comigo, as aulas em grupo, as aulas gravadas, os exercícios, né? E é muito interessante que você tenha uma prática diária de trabalhar o inglês de alguma forma e da forma mais divertida que você puder, né? Com filmes, músicas. Então continue conferindo no Spotify as letras que você não consegue entender. Beleza? Quer falar mais alguma coisa? Você acha que você está Não, preparando para falar e não? Tá. não, é que na verdade eu ia até comentar que eu estava com a teacher Marina e a gente estava no início do projeto, né? Porque eu comecei. Eu aderi ao curso tem um pouco mais de um mês, só que eu tinha feito uma cirurgia e logo na sequência eu fui meio que afastada, assim, não podia ficar muito tempo com a cabeça baixa, que eu fiz uma cirurgia no pescoço, Ah, então não tive as primeiras aulas. tá. É, me Aí, falaram mesmo que eu peguei o aluno da professora, mas não sabia assim o histórico seus. Então, basicamente não, está faz pouco começando. tempo. Até nos primeiros contatos ela me perguntou estilos de filme que eu gostava de assistir, para trazer materiais semelhantes. Ah, legal, massa. Tá. O que eu gosto de falar assim no início da primeira aula, né? Eu tratar você como se fosse a primeira aula, né, comigo. Eu gosto de pensar assim, a gente sai da escrita, que é o mais fácil, né? Então você já tem essa vivência com o documento, então quando você vê o escrito, você tem tranquilidade. A gente passa pro listening e depois eu gosto de brincar de falar assim, que falar inglês é fácil, o difícil é entender. Né? E a gente só consegue entender vindo da escrita da leitura para depois pro listening. E esse exercício do listening é fundamental
com música, vendo a letra, e com filmes ou séries, ouvindo o áudio original em inglês e de preferência lendo a legenda em inglês. Já que você tem uma leitura tranquila, faça esse exercício. Então, de preferência séries, capítulo de uma série que você já viu, ou um filme que você já viu, para você não ficar preocupado com o enredo, com a história, com o tema, né? Você já viu aquela cena, já viu aquele filme, e aí você revê tudo em inglês, com o áudio em inglês e com a legenda em inglês, porque você vai acostumando com o som, tá? E isso aí vai dar pra gente uma prática boa, porque a gente vai aprender palavrinhas, né? No seu caso, até que não, porque já tá um pouco mais avançado aqui. Mas a gente vai Os aprendendo. meus documentos eram muito automáticos, assim, eu lidava muito com a mesma coisa, era aquele cara crachá. Tá. E quanto aos filmes, eu tenho uma pequena observação para Aham. fazer, uma dificuldade. A tradução dos filmes é muito diferente do que o que eles realmente falam. Horrível, horrível. Pra quem entende inglês, às vezes a legenda mais atrapalha do que ajuda. Principalmente porque tem uma característica, diferença do inglês e do português, que o inglês, às vezes, eles falam numa ordem contrária do português. Então, às vezes, você monta uma sentença, uma frase no inglês para concluir ela no final, e às vezes no português você começa falando daquilo ali para concluir com o início da outra, do que a gente fala em português, né? Então, às vezes, você está lendo a legenda, ouvindo em inglês, está falando duas coisas. É horrível. Então, você que já Isso tem. é um ponto, mas um dos pontos também que eu acho que atrapalha bastante é que no Brasil as traduções dos filmes têm muitas coisas que realmente o contexto é diferente. Até o Piadas, nome, se você for referências. partir do filme, do título do filme, não tem nada a ver. Se beber com casa, sabe qual que é o nome em inglês? Aquela franquia, The né? Hangover, é a ressaca, não é? Exato, ressaca. Não tem nada a ver com casar. Beber até tem a ver, mas beber não casa tem nada a ver, né? E um filme mais antigo, não sei se você vai lembrar, é Esqueceram de Mim. Você sabe o nome em inglês? Eu sei, mas não é minha memória. Eu assistia muito esses filmes. Home Alone, Sozinho em Ah, Casa. eu lembro, em E aí, casa. nesse caso, por curiosidade, até o segundo filme, o título em português ficou até melhor, né? Porque Esqueceram de Mim e foi pra outra cidade. Home Alone ficou meio, né, sem nexo no segundo filme. Mas, Então, aí isso atrapalha quando a gente tá num princípio, assim. sim, Eu tô num foco agora de realmente aprender, ótimo. porque eu nunca tive contato, assim, por telefone. Era só mais o desembaraço da documentação. Então, era uma coisa que eu me acostumei. Tá. Então, No pelo. começo, quando eu precisava de ajuda, eu recorria a um tradutor que me ajudava, porque eram documentos formais e Uhum, eram sempre os mesmos documentos. Então, uma hora eu ia ter que desenrolar, né? entendi. Desenvolver. Chegou uma hora que os documentos em si já não te apresentavam muitos desafios, né? Você já estava já meio por dentro do ambiente. Tá. Beleza. Então, assim, pelo que você está me falando, você já tem a leitura e o listening. Então, para a gente falar, igual eu brinquei com você, falar é fácil, difícil é entender. Você já está, assim, com a faca e o queijo na mão, entendendo quase tudo. O que você não entende ouvindo, você entende lendo. Então, tá só dois passos para o paraíso, tá? E aí a gente vai trabalhar uma coisa que você falou mesmo, e acontece muito, acontece a sua situação e o contrário, que é a pessoa tem conhecimento, já tem ali tecnicamente embasamento para falar, mas fica travado, fica com medo, que aí já não tem nada a ver com o inglês, tem a ver com aquela autoconfiança, né? E isso a gente vai trabalhar também. Você vai ver que comigo aqui, é um ambiente seguro de aula, você não precisa preocupar em errar. Inclusive, eu gosto de combinar isso com os alunos. Aqui é um ambiente para você errar, para pensar pouco e falar muito. Se a gente fica pensando muito, a gente fica dando volta, fica com medo de falar, fica escolhendo a melhor forma de falar. Eu não vou falar isso porque eu sei que está errado. Não preocupa. Erra o máximo que você puder comigo para não errar com os outros, né? Então aqui você erra, solta sem pensar, porque eu vou conseguir fazer a leitura, eu vou conseguir entender onde que você já tem uma facilidade, por que que você está errando aquilo, da onde que está vindo esse erro, e aí quanto mais você errar, mais eu consigo te ajudar e corrigir seus erros. Se você não errar, não tem o que te corrigir, tá? Então esse combinado é primordial, tá? Erra mesmo e tenta pensar pouco e falar mais. Tenta falar mais no flow, falar mais no medular, assim, sem pensar muito, falar no automático. Porque é isso que a gente quer chegar lá, né? A gente quer chegar no ponto da conversação que a gente pensa em inglês, fala inglês, sem precisar ficar traduzindo as coisas. E Alright? esse é realmente o ponto da minha dificuldade, assim. Eu sempre busquei um projeto de forma, né, que eu até então não tinha achado,
que me trouxesse não sei, um padrão, uma personalização, não sei qual palavra que eu consigo encaixar nessa forma. Customização, Uma adaptação. Isso, uma customização. Aham. Mas eu me considero uma pessoa que fala muito pouco, né? Até porque, como eu mencionei, os meus documentos eram muito automáticos, eram sempre a mesma coisa. No Então, problem. chegou um momento que eu nem lia mais os documentos, eu só pedia para verificar o status e passava para frente. Aham. Então, eu queria mesmo um padrão, uma customização que me ajudasse a desenvolver mais. Perfeito. Sair desses diálogos básicos e realmente evoluir na caminhada. Ótimo, então você veio ao lugar certo, porque eu não gosto de material engessado, pegar o livro, ir na página 2, 3, 4, 5, seguir aquele livro, porque cada um é cada um. Aquele livro funciona na maioria, na média, né, que já foi um material consolidado ao longo de anos, tudo beleza. Mas cada um é um, né? Você vai estar numa média, mas você vai estar fora da média em determinados pontos. Então, acho que É, é melhor a gente sentir. E aí eu vou aqui. O nosso objetivo é conversação, e quando eu ver que você tem uma dificuldade, né, alguma falta de conhecimento, assim, um pouco mais técnica de gramática e tal, eu passo a gramática para você, de um jeito simples, rapidinho, fácil aqui, sem muito estresse, para a gente ter a base para continuar tendo uma conversação fluida. sinceramente, assim, eu considero o meu inglês muito básico, Ok. no entendimento, né, e no Tá. falar também. Só pela essa meia dúzia de perguntas aqui que a gente trocou, eu já te falo que o seu não é básico. Você já está mais para intermediário do que básico. Porque básico você não vai conseguir trocar ideias, entendeu? Não vai ter uma troca de pergunta e resposta. E isso já aconteceu. Por mais que a gente não foi muito profundo aqui, mas você ouviu, você entendeu e respondeu. Isso aí já não é básico. Tá? Acredite mais em você, Camila. Pode ser. Ok, então vão speak English porque a aula é de conversation. Alright, so welcome, Help Camila. me. I'm here to help you. Don't worry. Ah, e outra coisa, eu gosto de usar o chat como se fosse um quadro negro. Então, se você tiver no computador ou no celular, se você puder deixar o chat aberto, tá? Que aí eu vou mandando que a gente vai usando como referência. Por quê? Eu uso o chat justamente porque quando a gente está lendo e ouvindo, então eu escrevo a maioria das coisas que eu vou falando aqui, se eu tiver dificuldade eu vou escrever, porque quando você escuta e lê, você escuta melhor. Porque você está lendo o que você está escutando, e é esse que é o pulo do gato, a gente conseguir associar o som com aquilo que a gente já sabe o que é, né? O inglês você já conhece, pelo menos uma parte você já conhece. A virada de chave é você conseguir ouvir aquele barulho, e entender que aquele barulho é aquela frase que você, se você lê, se você entender. Então, a partir do momento que você entende, assim como você lê, a escuta assim como você lê, fica muito fácil a gente falar. Falar é fácil, entender que é o difícil. Ok? Ok. Beleza. E duas dicas de ouro para pronúncia. A gente vai fingir que a gente é do interiorzão lá de Minas e de São Paulo. A gente vai falar porta e porteira o tempo todo, tá? Sempre que tiver um R, até quando não tem, a gente vai trabalhar essa ideia de que tem alguma coisa dentro da boca que você não consegue falar direito, que essa é a boca do inglês. E lembrar que sempre o inglês é o início forte e final fraco das palavras. É justamente o contrário do português. No português a gente tem as palavras paroxítono, proparoxítono e oxítono, sempre no final. O inglês é exatamente o oposto. A gente sempre dá ênfase no início. Tá? Então, por exemplo, Assim, tipo, restaurante, restaurant. Tá? Interessante, interesting. Tá? Mais ou menos essa a diferença. E aí fica muito. Quando a palavra é maior, né? Então, interessante. Interessante. Lá na metade para o final, no inglês a gente fala interesting. Interesting. O resto da palavra a gente fala meio que já meio com pressa, meio que com má vontade. Então a gente dá ênfase no início da palavra, a gente marca bem o início da palavra. O final da palavra, eu gosto de brincar assim: seu chefe mandou você fazer um trabalho 5h59, seu horário é 6. Aí você vai fazer assim, só para falar que fez, sem muita boa vontade, entendeu? Então, no final das palavras, você vai falar interesting. Não vai falar interessante. Português, marca o final. Em inglês, marca o início. Interesting. Tá? O final não tá. existe, então, essa variação da ênfase em cada sílaba? Sim, toda regra tem exceção, né? Mas vai ter palavras que a gente marca o final no inglês também. Mas via de regra é o início. A gente dá uma gritada forte no início e no final a gente embola. Então, dependendo da palavra, se for uma palavra mais longa, por exemplo, você embola o final e não vai fazer diferença nenhuma. Alright?
E aí você vai lembrar. Então, ó, palavras curtas principalmente, né? A gente nunca vai falar like, a gente vai falar like. Facebook. Piquenique, português total. Em inglês, picnic. Picnic. O C a gente vai falar só porque a gente é obrigado a falar. Só porque seu chefe mandou você fazer aquele trabalho às 5h59 da tarde. Então você tem que falar o C do piquenique. Mas você não vai fazer, você não vai falar o C com todo o amor e carinho do mundo. Você vai falar só porque você é obrigado a falar. Picnic. Não, o pi você fala forte, mas o c não. Mesma coisa do Facebook. Duas palavras. Facebook. Você vai falar face. Book. Book. O que você fala quase não querendo. Face. Você fala quase não querendo também. É sempre o início forte, final fraco. Tá? Mesma coisa com like. Mesma coisa com work. Work. Então a maioria das palavras vai ter um final com uma consoante ali muda. Tá? E o like, principalmente, mesmo ele terminando com E, essa regra é tão forte do final fraco que você até desconsidera esse E, joga esse E fora, a gente vai acabar o like com o som só do K mudo. Esquece que tem E, igual a gente faz com work. Tá bom? Eu tenho certa dificuldade justamente nessa etapa de palavras que têm consoantes que não são pronunciadas. Ah, isso é com a prática, não preocupa. Ficar decorando a regrinha não é com a gente, tá? Tem regrinhas, se a gente for pegar para estudar lá as regrinhas de pronúncia, regrinhas gramaticais, aqui vai ter. Aí quando a gente entra nessa parte da gramática, ela se torna tão chata quanto ou mais do que o português, que é totalmente anti-intuitivo, porque o inglês é muito mais fácil da gente falar do que o português. O português eu gosto de falar assim, que é uma língua poética, bonita, bem trabalhada, né? Você vai fazer um concurso público, você vai pegar lá um tanto de regra, pé de página, que você tem que lembrar para fazer lá, acertar as respostas certinho no concurso público e tal. É muita coisa. Na prática do inglês, as regras básicas é assim, três, quatro regrinhas básicas que repetem sempre e a gente não gasta muito tutano com isso não, tá? No português, eu sempre fui muito boa, assim, muito aplicada. Tanto que a última vez que eu Ótimo. prestei o Enem, acho que a minha nota de redação foi 960. Eu Quase sou aquela fechou. pessoa muito perfeccionista, assim, na pontuação e tudo mais. Não. Esquecendo a individualidade, que regra você me daria, assim, de um jeito eficaz de aprender o inglês? Se você for bastante estudioso, estudou bastante português, você vai ver que eu vou falar sinceramente, você vai ver que o inglês é ridículo, é pra beabá. E por uma curiosidade, inclusive, da história, o inglês que difundiu, que foi divulgado lá em sei lá quando, 1400, 1500, não sei, quando começou a ficar mais popular o inglês, é o inglês da rua, é o inglês como se fosse um português do nós vai, né, sem concordâncias muito. Então o inglês que popularizou é o inglês super básico, super popular. Tá? Existe o inglês arcaico, dependendo do filme, então você vai ver, tem alguns termos, algumas palavras assim, do inglês mais arcaico, bem informal, que na prática não é usado. Então o que a gente fala é um inglês assim bem enxuto, bem resumido. Regra, você vai ver, com a gente trabalhando aqui, que vai dar um direcionamento legal, e você praticando com músicas que você já gosta e filmes, mas aí lembra que a gente não vai preocupar com a tradução do filme mais. Você já tem um listening legal, você já tem uma leitura legal, todos os filmes que você puder, né, se não tiver ninguém do seu lado e tal, ou tiver, mas consegue também acompanhar, põe o áudio em inglês e a legenda também em inglês. Você vai ver como é que você vai conseguir pegar no primeiro, segundo, terceiro, pode ser que não. Primeira, segunda, terceira vez que você tentar, mas você vai ver como é que isso vai rapidinho, você vai associando e vai pegando. E aí você vai esquecer aquela tradução mal feita, você vai consumindo o inglês original, do jeito que ele veio no filme. Tá? Mas a legenda em inglês vai te ajudar porque você vai ouvir, vai ler e vai ouvir melhor o que você está lendo. Tá? E aí automaticamente você vai assimilando, você vai absorvendo isso que você me perguntou de regra para estudar, porque ele é muito dinâmico, é muito prático. O idioma falado, o inglês, o idioma inglês falado é muito prático. Ele dá uma chaturinha na hora de escrever. Quando você precisa escrever, já tem umas palavrinhas com as consoantes, como você falou, as consoantes que você não fala, umas consoantes escondidas, né, um grupinho de letras ali que você não lembra na hora que você fala. Mas na hora da leitura, isso passa direto, porque com a prática você vai lembrando, tá? Uma palavra que você aprende nova,
Na próxima que tem alguma coisa parecida, você vai lembrar, você vai associar. Então a leitura ela não é tão prejudicada. A escrita que é mais chatinha, que a gente tem que tomar um cuidado. Mas como a gente está no aprendizado aqui, né, a escrita vai vir com o tempo e a leitura que você já tem vai ser muito tranquila. Ok? Sim. E uma coisa que eu aprendi também nessas tentativas, né, de evoluir no inglês, eu me considero uma pessoa que entende melhor o inglês europeu do que o americano. Olha só, eu já sou ao contrário, eu tenho uma base bem americana. Até quando escuto música, por exemplo, é muito mais fácil você entender que a pessoa está falando water do que water. Eu penso completamente o contrário. Mas olha que legal, é isso. Então você tem uma facilidade com o britânico. Mas Eu provavelmente você acho que eles teve. falam mais a palavra inteira. Pode ser sim. Americano é mais, é igual eu falei, é bem mais rápido, bem mais prático, bem mais dinâmico. O europeu, né, que é onde veio o idioma, né, o britânico, eles são um pouco mais conservadores, então até na pronúncia isso com certeza. A pronúncia é diferente, mas eles tomam mais cuidado para fazer a pronúncia. Por exemplo, T no americano acaba virando o som de R, que é esse exemplo, water, né, e o britânico vai falar water. Ah, que legal, interessante E você aí falar é isso. o que você mencionou de puxar mais para um lado caipira. Por É, exemplo, o total. inglês já tem muito disso, o inglês americano já tem muito disso. Mas eu gosto muito da Miley Cyrus, assim. Um dia eu Uhum. me atrevi a ver uma entrevista dela e eu sei que ela é do interior. Eu não entendi nada do que ela falou. Não me recordo as músicas, sim, né? Ela como artista, sim, mas não, sim, tá. Ela tem um sotaque bem forte. Ela é bem, o pai dela é country. O pai É, dela é cantor country famoso, é verdade. Ela tem um bem, não sei se é do Texas, alguma coisa assim, mas é bem interiorano mesmo. é um caipirês americano, É, então eu não entendi nada do que ela falou. se botar a E legenda, você facilita, né? Você vai eu conseguir. coloquei a legenda e mesmo assim, é É, um hack tão forte, assim. vamos trabalhar E esse aí eu listening, vejo sim. muitos vídeos na internet, assim, acompanho muito. Acho que o algoritmo me entrega muito isso, Ah, porque com eu sempre certeza. paro para ver. Aí o pessoal fica brincando, assim. Tem muito vídeo que eu vejo o pessoal falando do sotaque do Alabama. Aham. E aí eu empaco, né, nessa parte de sotaque, Só sim. prática. Tá? A mesma coisa de bicicleta, você já está acostumado a andar com a bicicleta com rodinha. Agora a gente vai tirar a rodinha, você vai ter um desequilíbrio, vai ter um medo ali, vai ter uma dificuldade, mas rapidinho você vai ver que é a mesma coisa. Só tem que calibrar melhor, tá? Então eu Don't preciso worry. realmente desse direcionamento, assim. Eu sou uma pessoa muito aplicada e eu desenvolvo as coisas na perfeição. Ótimo, perfect. So that's it. So let's speak English because or else we only speak Portuguese in your first class. So you are from Guarulhos and what is your job? What you do for a living? Eu entendo, mas eu não consigo desenvolver a resposta em inglês ainda. Tá, nosso combinado. Você não vai pensar, você vai falar inglês, você vai soltar palavras. Se você quiser falar igual o índio, I work, nome da empresa, job, fala do jeito que você quiser, mas tenta Tá, trabalhar o mas aí inglês pra gente a soltar o gente vai blá entrar blá blá. naquela parte de que eu falei que eu não conheço muito bem as palavras ainda. Eu não No estou problem. trabalhando agora, eu saí do Ok. meu trabalho, não sei como que eu. Ok, então a gente pode usar o quit. Quit pode ser entendido como desistir, pode ser entendido desistir do trabalho também, né? Sair do trabalho. Então, I quit my job. Eu saí do trabalho, mas tá, ó, só fazer Quit um my job. Esse quit. quit, quit, job, quit. Aí eu gosto de fazer assim também, entre parênteses, quit. Aí eu, entre parênteses eu ponho a pronúncia que nós brasileiros vamos dar, tá? Quit, mas bem rapidinho. E aí só fazer um parênteses aqui entre job e work. O work é trabalho, o job é emprego. Os dois a gente pode usar como trabalho, os dois a gente pode usar como emprego. Mas, numa diferença que tem entre eles é isso. Job é emprego, work é trabalho. Então tem coisas que te dão trabalho, mas não é emprego, tá? Então, por exemplo, I have a lot of work in my house. Né? Eu tenho muito trabalho na minha casa. Então eu tenho que tampar a goteira, consertar o cano e remendar o fio, um tanto de trabalho. It's a lot of work. A lot of work. Outra combinado nosso, hein? Se eu falar alguma coisa que você não entendeu,
faz a careta, grita, faz sinal de fumaça, me mostra que você não entendeu. Porque isso eu vou A lot lendo. of work. Tá? Então seria eu tenho muito trabalho, é isso? Isso. Lote a gente vai pensar ou num lote que a gente compra aí para fazer uma casa, né, um trem grande, ou então na fábrica também. Né? Se você vai no supermercado, você pode comprar uma unidade, ou então você vai no atacado, você compra a caixa, mas se você for na fábrica, você compra o lote da produção. Então, o lote é muita coisa. Tá? A lot of work, muito trabalho. Tá? Outras palavrinhas que a gente usa para falar muito pode ser many ou much. Você lembra da diferença deles? Você já estudou Não. isso? Eu geralmente eu escuto mais o many. Tá, many é para contáveis, então coisas que a gente consegue diferenciar unidades, a gente usa many. Isso não tem no português, no inglês vai ter. E much quando a gente não consegue contar as coisas separado, quando as coisas se misturam. Então, por exemplo, carros, né? Eu sou colecionador de carro, tem carro até falar chega. I have, eu tenho many cars. Por quê? Eu posso juntar todos os carros dentro de uma sacola, só que os carros eles não se misturam, cada carro é um, né? Agora, feeling, sentimento, né? Sentimento de feel, né? O verbo feel, sentir, e aí feeling, escrevi errado ali. De vez em quando eu escrevi errado, tá? Se você vê que eu escrevi errado, você fica na dúvida, você me fala. Sentimento, não tem como eu falar que eu amo minha namorada 3 amores, 4 amores. Ou eu amo muito ou eu amo pouco, né? Então é much, porque eu não tenho unidade. Eu não tenho 2 coisas, 3 coisas, né? Água, por exemplo, né? Líquidos, a gente consegue medir em litros, beleza. Mas quando você coloca um copo d'água na garrafa, outro copo d'água na garrafa, você não vai falar que tem 2 copos d'água na garrafa, você vai falar que tem um tanto d'água. Então elas se misturam e deixa de ser contável. Aí a gente usa much. Então, I drink much water, por exemplo. Eu bebo muita água. Não vou falar many water porque a água é uma. Né, você não tem divisão da água. Mas se fosse de carros ou dedos, many fingers, muitos dedos. Tá? Então a diferença é essa. Ao longo das aulas a gente vai revisitando os assuntos, tá? E a lot é uma maneira mais informal da gente passar por cima desse many e do much. A gente pode usar lot com tudo, tá? Mas ele fica mais informal. Quando eu preciso de falar mais uma maneira mais formal, aí eu volto pro many ou pro much. Então, tá, para falar, eu deixei meu trabalho, I quit my job, and what did you do for a living? Qual era o seu trabalho? Então, essa pergunta que eu fiz, ó, é bem diferente do português. What did you do for a living? Quando eu coloco esse did, né, é o passado. Did é o verbo do no passado e ele está na pergunta aí como verbo auxiliar, que a gente tem o conceito do verbo auxiliar no inglês, mas não tem no português. Tudo que eu estou falando hoje, eu não vou entrar em muitos detalhes não, para a gente fluir um pouco mais a aula, mas pode ficar tranquilo que tudo que você não estiver entendendo, ao longo das aulas a gente vai revisitar, tá? Tá. Então eu estou te perguntando what, o que, did, já é uma dica, dica não, já é declarado que eu estou falando algo no passado, o que no passado e o do, você faz, só que como eu botei o did antes, eu já falei que é no passado, então é você fez. O que você fazia, ou o que você fez, para viver. Esse for living, para viver, é a forma que a gente tem para perguntar no inglês qual que é o seu trabalho, você trabalha com o quê? Né? Então, o que você faz para viver, para sobreviver? Então, em vez de perguntar de trabalho, a gente pergunta o que você faz para sobreviver. Em português é simplesmente qual que era o seu trabalho. Então, what did you do for living? What was your job? Então, outra forma, né? What was your job? Qual era o seu emprego, qual era o seu trabalho? Certo. Eu não lembro exatamente qual que era o meu cargo em inglês, Ok, mas eu era acho que era supervisor, que eu era supervisora ok. na área Supervisor. de supervisor Yes. em healthcare logistics. Healthcare, ó, que pronúncia maravilhosa. Healthcare Logistics, ok. Então, aí você vai falar, eu era, a supervisor, ou nem preciso do, supervisor in healthcare logistics. I was a supervisor in healthcare logistics. Vou escrever tudo aqui, ó. I was a supervisor in healthcare logistics. Perfect. Consegue repetir isso para mim? I was a supervisor in healthcare logistics. I was a supervisor in healthcare logistics. Todas essas palavrinhas para você conhece? Todas elas estão claras ou alguma não faz sentido?
Não, essa sim. Tá. A única dúvida é se o healthcare se escreve realmente separado. Pode ser que seja junto. Healthcare, que é o nome de uma disciplina, né? De um sistema, de um healthcare. Pode ser. Ah, ok. E o A, se você É que conhece. tem a palavra nessa formulação de Ótimo, escrita do essa avião. até da sua área eu vou nem discutir. Mas eu escrevi separadinho. Tá, isso me deu até um gatilho aqui, de um parênteses. No inglês, você lendo, você já tem essa leitura já mais aprimorada. No inglês a gente sempre vai estar brincando de caça-palavra. A gente sempre vai ter uma palavra que a gente consegue identificar palavrinhas menores dentro dela. Não sei se você já reparou. Então, healthcare, quando junta uma palavra só, né, que é o plano de saúde, né? Alguma coisa nesse sentido. Então você consegue identificar que são duas palavras: health, saúde, care, cuidado. Perfeito. E a gente sempre vai ter isso, tá? E supervisor do mesmo jeito. Super, algo maior, visor, divisão. Né? Mesma coisa. Supervisor igual ao português. Supervisora é quem vê de cima, né? Vê mais, super. Ok, alright. And what do you like to do? What do you like to do? Yes. Então, ó, what, o que, né? E aí, de novo, a gente tem o do, que ele é o meu verbo auxiliar, eu preciso dele na pergunta. E o like, você gosta. To do, fazer. Sempre que eu tenho to antes de um verbo, só botar aqui, ó. Eu tô definindo, tô falando para quem quiser ouvir aí, deixando bem claro que eu botei o verbo no infinitivo, né? Então, por exemplo, like. Like pode ser um monte de coisa, né? Você já reparou em inglês, já tem uma caminhada no inglês. A gente tem menos variações das palavras do inglês. Então a gente tem uma palavrinha no inglês, ela varia pouco. Ou seja, aquela mesma palavra, daquele jeitinho que ela foi escrita, ela tem vários significados separados. E a gente vai definir o significado de cada palavra pelo contexto da frase, né? Então a gente não fica variando demais a palavra. Isso fica muito claro na conjugação de verbo. A gente tem o verbo no português. Para você conjugar o verbo, você tem uma lista, né? Você tem 6 sujeitos, cada tempo lá você vai ter, cada verbo vai ter diferente. No inglês você vai ver que na hora que a gente brincar aqui de conjugar verbo, é muito mamão com açúcar. Ou seja, a gente varia menos as palavras. As palavras elas têm mais sentidos e a gente vai determinar o sentido daquela palavra pelo contexto da frase. Então, like, eu posso falar I like, eu gosto. You like, você gosta. Então, gosto e gosta, like do mesmo jeito. Nós gostamos, gostamos, we like. Então, like não muda e no português a gente muda para gosto, gosta, gostamos, né? Aí, quando eu falo to like, aí eu defino que é gostar, tá? Então, quando eu te perguntei what do you like, do que você gosta, né? Então, o que do é o meu verbo auxiliar, depois eu detalho esse verbo auxiliar se eu tiver dificuldade. E o like você gosta e o to do de fazer. What do you like to do? O que você gosta de fazer? A minha dúvida maior foi sobre o to do Ok, estarem juntos. tá. To, Isso, então eu defini que o do é o verbo fazer. Quando eu coloco to do, eu defini que ele está no infinitivo mesmo, fazer. Porque eu posso falar assim, I do, eu faço. You do, você faz. We do, nós fazemos. They do, eles fazem. Então, o do, ele vai ser o verbo fazer, mas ele pode estar em diferentes situações. Mas quando eu amarro ele com to do, eu deixei claro que é infinitivo, fazer. Qualquer verbo que eu colocar depois do to. Então, nessa frase, what do you like, o que você gosta de fazer, to do. então, Esse, nessa. esse, Desculpa. não, pode me interromper, tá? Não tem problema não. Mas só como eu tava falando assim, o to do, e aí no português a gente vai falar de fazer, o que você gosta de fazer. Tem hora que eu vou ter esse conector no português, de fazer, no inglês não vai ter. Tem hora que eu vou ter no inglês, no português eu não vou ter. Tem hora que tem nos dois, tem hora que não tem nos dois. Então algumas palavrinhas conectoras a gente pode meio que fazer uma vista grossa. Outras, não. E aí com o tempo a gente vai pegando esse fio. Desculpa aí agora de ter te interrompido. Vai lá. Não, na verdade, eu ia perguntar sobre a mesma frase. Não. Estaria de forma incorreta se eu falasse what do you like do? Sim. Porque o do, nessa hora, ele tem que estar no infinitivo. E se ele tem que estar no infinitivo, eu tenho que colocar o to. Tá? Eu poderia perguntar, por exemplo, what do you like to eat? E aí é a mesma coisa, to eat, comer. Comer. O que você gosta de comer, infinitivo, né? Ou então, when do you like to sleep?
né? Quando você gosta de dormir? Você dorme mais cedo, mais tarde? Né? Eu mudei o what pro when, quando, mas a sequência da frase ali, a ordem da frase, a estrutura da frase é a mesma. Quando você gosta de dormir? Infinitivo, to sleep, tá? Então, voltando lá, what do you like to do as a hobby? Como um hobby. Esse as aí é comparativo de equivalência, tá? Então, igual um hobby. O que você gosta de fazer igual um hobby ou como um hobby? As a hobby. Gym. Team? What is team? Gym. Gym, ok, gym. Ok. Vou anotar. Study, ok. What else? O que mais? What else? Cozinhar. Kitchen. Kitchen Não, é cozinha. E cozinhar no infinitivo, to cook. O verbo cook, como eu quero botar ele no infinitivo, to cook. Ok. E agora me fala a frase completa. Eu gosto de ir para a academia. Vamos começar da mais fácil. Eu gosto de cozinhar. Mais fácil. Menos I palavras. like to cook. Perfect. Yes, I like to cook. Eu gostei dessa pronúncia, hein? Gastei que blá 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 todo pra falar da pronúncia pra você, nem precisava. Mas é bom falar que, né? Internaliza a regra. Beleza, eu gosto de cozinhar e eu gosto de estudar. Mesma estrutura, mesma coisa, só vai mudar o verbo. I like to study. I like to study, perfeito. E agora vai dar um pouquinho mais de complicação, mas lembra, português é muito mais difícil do que inglês, tá? E aí isso influencia a gente duas coisas. Primeiro, que vai ser muito mais fácil a gente falar inglês, porque inglês é mais fácil que falar português, é fato, regra, não discute comigo. E outra que, quando a gente vem desse universo do português, a gente vai falar inglês, sem você perceber, sem querer, você vai pensar, assim, seu inconsciente vai falar assim, não pode ser muito fácil, eu tenho que complicar o inglês, porque do jeito que eu estou pensando que está muito fácil, está muito simples, e não é. Português é tão difícil, inglês não vai ser tão fácil. E aí que a gente complica o que não precisa ser complicado. Inglês é fácil. Então junta com aquilo que eu te falei. Pensa pouco, fala mais. Fica preocupado demais em falar certinho, não. Tenta falar errado, que você vai acertar sem querer. Então tenta falar, eu gosto de ir para a academia. Ir, no infinitivo, para a academia. Certo. Mas ainda assim paira uma dúvida sobre a minha cabeça. Ótimo. Porque aí já deixa de ser um verbo como foi pronunciado os outros. Vai ter dois verbos na frase. Gym é treino, né? Treinar, basicamente. Gym é o local, não é um verbo. Então você vai para a academia. Tá? Então a academia vai ficar na última palavra da frase. Então a gente vai falar dois verbos na frase, que é gostar de ir na academia. Tá? Você franziu por quê? Pode falar. Nós não temos segredo aqui não. I like to go para a academia. Pensa não, só fala. for? Não. Seria o to nesse caso, mas você pensou no for, ok. To the gym, beleza. I like to go to the gym. Tá? Nesse caso, o inglês é um pouquinho mais chatinho do português, porque para academia, né, no português até mais informal, a gente fala para... Quer dizer, formal a gente falaria academia. Para a academia. É que tem outros momentos... Na verdade, seria a academia. Porque aí entra aquela prática do português maldita que eu não moro lá. Então não é para, é a academia. Ah, nossa, não, mas aí eu nem vou tão longe na gramática. Tá bom. Mas eu queria dar um exemplo de tipo assim, no português a gente tem o da, que na verdade é de a, né? Então esse é o carro da Camila. Aí é o carro de a Camila e junta pro da. No inglês a gente não junta. Então, nesse exemplo bobinho que eu dei aqui, às vezes a gente tem que falar de a, mesmo tendo no português uma palavra que junta, no inglês às vezes não tem. Mas não é o caso aqui. Então, I like to go to the gym. I like, eu gosto. De ir, go, to go. Então, no infinitivo, to go. Então, I like to go. Né? E aí, esse de ir, o de no português não tem no inglês. Ele meio que faz o papel do to ali, o to que está fazendo esse conector entre os dois verbos, tá? Então, na maioria dos casos, quando eu tiver dois verbos, eu vou ter um to separando eles, tá? Por exemplo, eu preciso ir na academia. I need to go to the gym. Mesma estrutura de frase, mesma coisa, a gente só vai mudando, tá? Um parênteses aqui, não é só. Eu gosto de explicar e de pensar o seguinte, as frases no inglês vai ser como se fosse uma peça de Lego. Você compra aquele kit de Lego lá, caro pra danar, Lego é caro pra danar.
E aí você vai montar a frase e você pode trocar as peças da frase o tanto que você quiser. Só que as pecinhas do Lego, que é no início da frase, elas só podem ir no início. Do meio só pode ir no meio, no final só pode ir no meio. Você vai ter um tantão, uma infinidade de pecinhas que você pode trocar. Mas se é peça de final, você só pode botar no final. Peça do meio você só pode botar no meio, peça do início você pode botar no início. Você só vai fazer confusão se você pegar a peça do início, botar no meio, no final e trocar o lugar da peça. Mas a partir do momento que a gente entendeu a estrutura da frase, tá? Você troca quantas peças você quiser, desde que você coloque no lugar. Então, um exemplo legal aí. I like to go, eu gosto de ir. I need to go, eu preciso ir. I have to go, eu tenho que ir. Né? E aí a gente está separando os dois verbos pelo to. Porque o segundo, normalmente, nessa situação, ele já vai estar no infinitivo. Então a gente define ele no infinitivo através do to e o to fazer essa conexão. Que no português eu estou usando o conector como sendo o de, né? Eu gosto de ir, eu preciso. No caso, eu preciso ir, não tenho de, mas eu tenho que ir. Aí o que tá lá e quem está fazendo esse papel é o to. Tá? I have to go to the gym. Tá? Então gym é nome, é substantivo, do local. Se você falar treinar, aí é train. Tá? Train. E aí, Então, seria academia. gym é academia, que é um short, né? É um diminutivo para gymnasium. Ginásio. Ok? Então, I like to go to the gym. I like to cook. I like to study. What time of the day? Opa, what time of the day? Ah, antes de eu fazer essa pergunta, mas eu vou deixar escrito aqui. What time of the day you like to go to the gym? Então, já vai mentalizando as perguntas aí, mas eu vou fazer uma explicação rapidinha da diferença entre o for e o to. O for, você vai lembrar que ele está quase escrito em português já, tá? É por. A gente vai lembrar que for é por. É só você fechar o F nele que virou português. Por. Ou seja, o for e o to, eles são para, a gente traduz eles como para, só que quando a gente vai usar o para no sentido de por, é o for. Então eu faço algo por você, I do for you. Tá? Por você, pelo carinho, pela atenção que eu tenho por você. Eu uso o to quando é um para bem objetivo, bem superficial, que não tem esse sentido um pouco mais profundo que é por você, tá? Então eu vou usar o to nos paras mais superficiais. Por exemplo, destino, né? I go to the gym, não for the gym, tá? Se eu falar que I go for the gym, seria assim, I go for my health. I go to the gym for my health. Eu vou para a academia, to the gym, for my health, pela minha saúde, por minha saúde. Aí eu uso for. Tá? Então for é um para igual to, só que é um para mais robusto, com algum significado mais profundo. O to é simples. Ok? Uma dúvida. Já que o for é usado mais como você, de acordo com a sua colocação, eu fiquei com uma dúvida e Uhum. você me disse que não tem nada a ver. Então, em pouquíssimas vezes eu vou usar o for em perguntas. Não, não necessariamente, tá? Depende da pergunta. Se eu estou perguntando algo com um pouco mais de profundidade, eu uso for. Por exemplo, how long you go to the gym for? Tá? Então a gente vai usar esse for, que é o por quanto tempo. Normalmente long, a palavra long no inglês, a gente vai associar com longo de longo tempo, longo período de tempo. Tá, então how long e how também é uma outra coisinha legal que a gente vai falar aqui. Normalmente ele é como, mas a gente vai lembrar dele que ele pode ser quão também. Então nesse caso que é quão longo. Quão longo você vai para a academia por. Então traduzindo melhor, né, interpretado por português, por quanto tempo você vai na academia? Tá? Então essa pergunta poderia ser quantos anos você vai na academia ou quanto tempo você fica na academia quando você vai. Tá? Mas aí eu fiz a pergunta por conforto. Outro tipo de pergunta, eu sou péssimo para criar exemplo assim na hora, viu? Desculpa. Mas uma outra pergunta que seria para, por exemplo, onde é, né, eu te encontro na rua, está todo vestido de academia, e aí eu tenho a audácia de te perguntar, né? Where are you going to? Por quê? Você não está indo por a academia, né? Você não está indo pela academia, você está indo para, é o objetivo. Então pode perguntar, where are you going to? Para onde você está indo? Para onde você está indo? Destino, objetivo, não tem nada profundo. Tá? E o for ali é o por quanto tempo? Por for. Tá? Então, esse muito ou pouco, aí eu não vou conseguir te falar se é muito ou pouco, porque
não sei fazer quantitativo disso aí não, mas vai depender de cada situação mesmo. Alright? E na pergunta ali de cima, what time of the day you like to go to the gym? Boa. Perguntinha Seria bem longa. período ou tempo? Time of the day, tempo do dia, mas o tempo a gente vai pensar em tempo, hora e vezes, tá? Toda vez que a gente vê essa palavrinha, a gente pode pensar essas três coisas. Tempo, a duração de tempo, a hora, né, a hora do dia, ou quantas vezes. Tá? Então, time of the day vai ser o momento do dia, hora do dia. What time of the day? Então, qual horário do What dia time of the day? you A minha like? dúvida foi se a minha resposta seria 2 hours ou morning, afternoon. Perfeito. Você pode responder com o período, com o nome do período do dia, morning, afternoon, evening or night, né? Que é encontrado em português, a gente só tem 3 períodos do dia, né? Manhã, tarde e noite. No inglês a gente vai ter 4. Evening é aquele final, depois do final da tarde, o início da noite, e night já é a madrugadona, né? É a noite um pouco mais tarde. Se a gente for tentar botar o horário, evening vai ser do pôr do sol Desculpa. até, no problem, até umas 7, 8, 9 da noite no máximo, 10 horas que já é um horário assim meio que coletivo de todo mundo tá dormindo, a gente já pode falar que é night. Então você pode falar o nome, e aí a gente vai falar hours quando a gente está falando período do dia, tá? Então, por exemplo, yesterday I worked for 12 hours. Então, ontem, yesterday, eu trabalhei Trabalhei por 12 12 horas. horas. Então, período do tempo, 12 horas. Mas se eu quiser falar que eu trabalhei até as 12 horas, até meia-noite, por exemplo, I would say I worked until, até Midnight. 12 p.m. Yes. No caso, 12 a.m., né? Or midnight, a gente pode usar o midnight também, tá? Beleza? Então, quando a gente vai falar a hora do dia, a gente vai falar o número e lembrar que é sempre sistema de 12 horas, a gente não fala sistema de 24 horas no inglês. E a gente põe o AM ou PM. PM, ok? Então, agora você já tirou suas dúvidas, responda-me. Answer me. What time of the day you like to go to the gym? Não preocupe em errar, não preocupe em pensar demais. Tenta fluir, tenta deixar fluir. Mas aí eu ainda não consegui tirar minha dúvida. Ok? What time seria você perguntando para mim quantas horas eu gosto de treinar, de ir para academia, ou em qual momento, Qual, assim, qual, que momen- horas? que horas? Qual momento do dia você gosta de ir para academia? Morning. Morning, ok. Resposta simples, curta, uma palavra só. Ok. Então, ó, vamos lá, te ajudar, hein? Eu gosto de ir para a academia na manhã. Em I amanhã. like Boa. I like. Vamos lá. to Ir. do. To go. Não, To do é to go. fazer, to go ir. Então, I like to go, beleza. Eu gosto de ir. I like to go para a academia. In the morning? To the gym, né? In the morning. Boa. Esse in the morning aí você tirou de letra, nem gastou nada. I like to go to the gym in the morning. Então agora eu vou In the fazer morning seria de manhã. na manhã, in the morning. Isso. Se fosse in the afternoon, também poderia ser in the night, in the evening, ok? I like to go to the gym in the morning. E aí eu vou fazer a pergunta, então, por quanto tempo você gosta de ficar na academia? How long you take in the gym? Então isso seria uma forma de perguntar. How long, quão longo, já é definido que é tempo, né? Então quanto tempo, quão longo o tempo, apesar de não ter time ali, não ter nada de tempo na pergunta, o how long já está implícito que é tempo, tá? E o take, você leva, você toma in the gym. 2 hours. 2 hours, ok. Então fala a frase completa para mim. Eu levo, take, eu levo 2 horas na academia. Eu levo seria I take. Yes, perfect, exactly. I take in 2 hours in the gym. I take 2 hours in the gym, yes. Mais um parêntese aqui. Todas as palavras que terminam com M no inglês, a gente vai fechar a boca e ainda assim vai continuar fazendo um som depois que fechou a boca, tá? Tipo um mugido de vaca mesmo. Então a gente tem que falar o gym, tá? Casa, lembra? Gym. Gym, bem fechadinho. Gym. Porque se eu falo com a boca aberta, gym,
vira bebida, gin, tá? Home, né? Lembra daquela regra do início da aula? É tão forte a regra do final fraco que a gente esquece o E no final. A gente vai considerar que home termina com M e eu vou fazer essa mesma coisa. Home, tá? I am, mesma coisa, beleza? I take 2 hours in the gym. Boa. Então, 2 hours é um período de tempo. A gente usa horas, né? Mas se a gente falasse do hora do dia, aí falaria o número PM ou o número AM. Ok? Alright. And what do you like to cook? What do you like to cook? Opa, cook saiu errado desse viu, né? Bom que eu vou treinando os alunos para achar erros. I like cook seria? Ou I like to cook também na resposta? To cook. I like to cook. I cook, eu cozinho. I like, eu gosto. Eu gosto de cozinhar. Cozinhar, infinitivo. I like to cook. Tá? I cook direto, eu cozinho. I like, eu gosto. Mas aí eu gosto de cozinhar. I like to cook. E diversas, assim como eu aplico na frase. Quero falar que eu gosto de cozinhar diversas coisas. Beleza, muitas comidas, vamos pensar muitas comidas. Comidas a gente consegue contar, são contáveis, né? A gente, apesar de que se a gente pensar que a gente vai pegar todas as comidas e misturar no panelão, vai misturar tudo, né? Mas a gente vai falar assim, ó, tem estrogonofe, tem lasanha, tem macarrão, cada comida é uma, né? Então é contável, many. I like to cook many foods. I like to cook many foods. Many foods. Many, muitas, contáveis, foods, tá? Ou nesse caso a gente poderia até usar o dishes, tá? Dishes está no plural, né? Dish é prato, simplesmente prato. E aí a gente usa igual a gente usa no português. Pode ser o prato branco de louça, bonitinho, que você compra lá, ou pode ser um prato de comida. Então, lasanha is a Italian dish. Prato de comida Nunca ouvi falar italiano. essa palavra. Não? Ó, a gente pode usar como o prato de comida, né? Stroganoff is a Russian dish, I think. I think is from Russia. Feijoada is a Brazilian dish, né? E aí tem uma expressão, ó, do the dishes. Do the dishes. Tenta adivinhar isso aí, ó. Do é fazer as louças. O que que você imagina que pode ser essa expressão? Tem a ver, mas não. Fazer um prato? Não. Lavar as louças. Do the dishes. Do the dishes. Então, né, tem uma regra básica aí do casal, que é quem cozinha não lava, né? Então, if I cook, you do the dishes. If you cook, I do the dishes. Fazer as louças é uma expressão, aí também não tem muita lógica pra gente tentar entender, não. É uma expressão mesmo que vai virar decoreba, tá? Então, do the dishes, lavar a Lavar louça. as louças. Eu Isso. sempre ia associar algo com wash. Sim, você não deixa de ser o wash, né? Vai lavar, mas aí tem essa expressão que já é o nome próprio da coisa. E do the laundry? A gente vai seguir o mesmo raciocínio, só que laundry não é prato, é. Sabe o que que é? Não. Lavanderia. Laundry é lavanderia. E aí do the laundry, Lavar as roupas. lavar as roupas. Ok? So, e aí, vamos sair sábado? Aí eu falo, oh, I can't. Eu não posso. I have to do my laundry. Eu tenho que lavar minhas roupas. Ou então, I have to do my dishes. Tá? Lavar as roupas. E aí o meu cérebro ia trabalhar em cima de talvez wash the clothings. Wash the clothes, poderia. Se você falar wash the clothes, ok, tudo bem. Mas é a mesma coisa de você falar assim, eu preciso passar a bucha e esfregar assim, em português, né? Em vez de falar assim, eu vou lavar as roupas hoje, é a mesma coisa que falar assim, eu vou pegar as minhas roupas, colocar na máquina, colocar sabão em pó e ligar ela. Didático. Você vai falar a mesma coisa, mas já tem uma expressão mais rápida que todo mundo fala, que é atalho, entendeu? Mas se eu for lavar meu carro, não seria wash the car? Aí sim. Washing ou wash. I have to wash my car. Wash my car. I wash my car é lavar ele por fora, né? Tacar água, espuma e tudo. E aí a gente vai ter uma expressão também, clean é limpar, né? E aí quando a gente junta com o up no final, clean up, é limpar, mas no sentido de organizar, dar um trato, dar um jeito. É muito mais completo do que só clean. Clean é limpar, clean up é fazer uma faxina.
Então, se você vira e fala assim, I have to wash my car, eu vou imaginar só por fora. Joga água, balde d'água, espuma, e beleza. Wash. Wash já dá aquela ideia de água, né? De barulho de água. I have to clean up my car. Aí eu já vou imaginar que você vai abrir o carro, passar a escovinha dentro, passar paninho, aspirar e lavar por fora. Clean up. I have to clean up my Não. house. I have to clean up my house. Vou parar um dia aqui, tirar tudo do lugar, passar pano, tal, organizar, pegar aquele tanto de coisa que está jogado no canto que é lixo, que não tá, serve para nada, ou que não é lixo, eu vou guardar no armário. Vou deixar a casa organizada. Clean up. Tá? Ok. Alright. Camila, a aula com você foi muito legal e eu já era para ter terminado. Isso fui estendendo aqui, mas também que a gente falou muito português no início, então eu não queria ficar no gastar metade da aula com português, não. Mas aí eu tenho que ir agora, não posso não. E aí, só lembrando, né? As aulas são de 40 minutos, acabou que a gente fez mais de 50 aqui na primeira aula. Bom que a gente se interagiu um pouco mais aqui. E I see you on the next class. Te vejo na próxima aula. Ok? Só trazer um probleminha para você. Eu tinha Ok. comentado com o Rodolfo, eu tinha duas aulas pendentes com a teacher Marina. Uma porque Ah, foi foi um isso dia que mesmo. choveu muito e eu fiquei sem luz em casa. E na outra aula, que seria a seguinte, ela teve que levar um familiar ao médico, alguma coisa assim. Então, eu tenho duas Tá. aulas pendentes para remarcar. Beleza, eu te chamo no WhatsApp aí pra gente marcar. A gente já tem as aulas agendadas normais e aí a gente repõe essas duas aulas aí. O Guilherme, que é o assistente lá do Rodolfo, falou isso mesmo. Tá certo. Tá Tá bom? bom. Então, A beleza, gente vai se Camila. falando. Ok. See you. See you. Bye bye. Bye.